Agora a gente tem um problema. Absalão morreu, o conspirador morreu, e a gente viu que praticamente todo o povo de Israel traiu Davi. A gente viu quando Davi estava saindo de Jerusalém, como ele foi tratado por algumas pessoas. E agora Davi vai voltar. Como que vai ser? Já percebeu como a gente tem, o porquê que a gente tem dificuldade de perdoar pessoas? Geralmente a gente tem dificuldade de perdoar pessoas porque nós temos uma visão da nossa dignidade muito elevada. Por isso nós ficamos indignados ou nos sentimos indignados. Nós não fomos tratados da forma digna. Então, se a pessoa fez algo para mim e eu acho que o que ela fez para mim não me tratou de forma digna, como eu mereço, então eu tenho dificuldade de perdoar. Mas quando eu tenho consciência de quem eu sou diante de Deus e que eu sou indigno, isso me torna mais apto a perdoar. Quanto mais eu tenho consciência do quanto eu já fui perdoado por Deus em Cristo Jesus, mais fácil fica de perdoar. E então, quando eu entendo aquilo que Deus fez por mim, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, para produzir paz entre eu, pecador, e Deus Santo, então eu começo a me tornar também um pacificador. O pacificador é aquele que produz a paz, não aquele que produz o conflito. É o tema de um dos livros que o pastor Joversi mostrou aqui. E fico imaginando quantos dos nossos problemas não existiriam se nós fôssemos mais pacificadores, né? Uma das maiores evidências de que nós não somos pacificadores são as mídias sociais, né? Misericórdia, ou lugar para ter conflito. Até mesmo, às vezes, em questões sobre teologia, sobre as coisas de Deus, a gente consegue brigar. Por causa do nosso orgulho e da nossa arrogância. Agora, quanto mais somos humildes, entendemos nosso posicionamento diante de Deus, mais nós somos pacificadores. E é justamente isso que a gente vai ver na vida de Davi hoje. Ele retornando, e ele retorna como um pacificador. O ungido do Senhor, ele volta para trazer paz e não divisão e não vingança. A lição que eu tiro desse texto é: o pacificador ele promove a unidade, mas o pecado divide o povo de Deus. O pacificador promove unidade, mas o pecado divide o povo de Deus. Isso vai ficar bem evidente ao longo do texto, a gente vai lendo Davi promovendo a paz, Davi perdoando, Davi promovendo a unidade, e no final do capítulo o povo termina dividido. Vamos ver isso no texto. 2 Samuel 19. Vamos continuar a leitura, 2 Samuel 19. Versículo 8 é o versículo que a gente já leu no final do último momento, hein? O rei levantou-se, sentou-se junto à porta da cidade. Quando o exército soube que estava sentado junto à porta, todos os soldados foram até ele. Essa parte principal para nós agora aqui. Enquanto isso, os israelitas fugiam para casa. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus. Mas agora fugiu do país por causa de Absalão. E Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. Então, por que não falam em trazer o rei de volta? É interessante a visão do próprio povo de Israel, né? Eles lembram aquilo que Davi havia feito para Israel. O homem escolhido por Deus, o homem que Deus usou para livrar Israel dos inimigos, e fugiu do país por causa de Absalão, e agora Absalão morreu. E aí bate um arrependimento. Fizemos besteira. E aí fica a pergunta, por que a gente não fala em trazer o rei de volta?
Queridos, por que nós demoramos para nos arrepender? Porque, de novo, é humilhante reconhecer que nós estamos errados. É difícil falar, eu errei, me perdoa. Por que é humilhante? Porque nós temos uma alta expectativa sobre nós mesmos. Quando nós entendemos que nós somos falhos, nós somos limitados mesmo, vai ser mais fácil admitir o nosso erro. A gente deve evitar o erro, óbvio, a gente deve evitar o pecado, é óbvio. Mas quando nós erramos, quando pecamos, reconheça. Peça perdão, restaure o relacionamento o quanto antes. Eu lembro no namoro com a Camila, minha esposa, a gente morava em Atibaia, mas ela estudava em Piracicaba, uma cidade quase 2 horas de Atibaia. Então, de segunda a sexta, a gente não se via. A comunicação era mais difícil, não tinha WhatsApp, naquela época era o MSN, você tinha que estar online ali e falar. Mandava e-mail. Mandar e-mail para namorado, esse negócio formal, né? Venho por meio desta. E aí, o Joversi era pior antes, a carta. É verdade. E aí chegava o final de semana, era o momento que a gente ia curtir. Só que às vezes acontecia o quê? Na sexta-feira rolava uma briga. E aí, porque geralmente sempre eu estava certo, eu não pedia perdão. É ela que tem que pedir. E ela tinha a mesma visão em relação à situação. Às vezes a gente passava o final de semana mal. E aí no domingo à noite a gente se acertava. Mas ela estava saindo para Piracicaba. Nós perdíamos o final de semana inteiro por causa do nosso orgulho. E quando a gente é humilde, a gente acerta mais rápido, a gente aproveita mais, a gente beneficia mais das bênçãos que é o relacionamento. Então, eles estão pensando o que fazer, mas olha que interessante, versículo 11. Quando chegou aos ouvidos do rei que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar. Pergunta às autoridades de Judá. Por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são os meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que então seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Olha só, Davi ele está ouvindo o que o Israel está falando. E quando ele está falando de Israel agora aqui, ele está falando do pessoal do norte, as 10 tribos do norte. Então ele está ouvindo que já tem um movimento para trazer o rei de volta. Mas Judá e Benjamim não estão falando nada. E então Davi manda os 2 sacerdotes lá para perguntar para Judá, viu? Vocês vão deixar que o pessoal do norte tome a iniciativa, sendo que vocês são minha família. Davi é da tribo de Judá. Então vocês, poderia começar por vocês. Versículo 13. E digam a Amasa, você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor se, de agora em diante, você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. Davi fala a mesma coisa para Amasa. Amasa, lembra quem foi Amasa? Amasa foi o comandante do exército de Absalão. Os primeiros a oferecer apoio para Absalão, quem foi? Judá e Benjamim. Então Davi está falando com os caras que foram os primeiros a traírem. E Davi está falando, vamos restaurar o relacionamento. Mesmo para Amasa, que foi comandante de Absalão, ele diz que Deus me castigue se você não for o comandante do meu exército no lugar de Joabe. E você já percebe que o coração de Davi em relação a Joabe está amargurado. Afinal, Joabe matou seu filho. Versículo 14. As palavras de Davi conquistaram a lealdade unânime de todos os homens de Judá. E eles mandaram dizer ao rei que voltasse com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal, ao encontro do rei, para ajudá-lo a atravessar o Jordão. O povo ouviu a mensagem de Davi. Eles gostaram da mensagem de Davi, conquistaram a lealdade do povo todo e eles foram então encontrar com Davi quando ele fosse atravessar o Jordão de volta.
Queridos, quantas vezes nós fazemos assim, bom, foi ele que me ofendeu, então ele que comece o processo de restauração. Eu não fiz nada. Eu não tenho nada contra ele. Mas eu não vou falar com ele até ele vir restaurar o problema. Muitas vezes a gente olha para isso. Bom, se foi ele que começou, então é ele que tem que começar o processo de restauração. Se foi ele que ofendeu, ele que venha pedir perdão. Mas não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. O pacificador, ele toma a iniciativa. Mesmo que você seja o ofendido, mesmo que você seja o agredido, nós podemos tomar a iniciativa para restaurar o relacionamento. Foi isso que nós aprendemos no Evangelho. Nós ofendemos a Deus e Deus tomou a iniciativa para restaurar o relacionamento. E, gente, não é fácil, obviamente não é fácil, porque quem toma a iniciativa para restaurar o relacionamento é o que se expõe a riscos. Que tipo de risco? O risco de ser rejeitado, o risco de ser humilhado. Vai que eu vou lá, vamos conversar aí, vamos acertar. Não, não quero. Aí você vai se sentir mal. Pô, que papelão que eu passei. Então, para proteger a nossa imagem, o nosso orgulho, a nossa dignidade, nós não tomamos a iniciativa. Sendo que nós olhamos para Deus, eternamente digno, e Ele se expôs, se tornando como homem, escravo de homens, obediente até a morte, morte de cruz. Deus não tinha nem só o risco de passar pela humilhação. Ele sabia que passaria pela humilhação. E Ele passou pela humilhação da cruz. Mas para que eu e você fôssemos restaurados no nosso relacionamento com Ele. Os nossos relacionamentos deveriam demonstrar mais isso. Então quando você sabe que tem uma pessoa chateada com você, alguma coisa não está bem, aquilo que Paulo diz em Colossenses, que a paz de Cristo seja juízo em vossos corações. Então, se você chega num ambiente, há um constrangimento pela presença de alguém, porque alguma coisa não está bem, tome a iniciativa de pacificar. Isso é evidenciar o Evangelho. Isso é agir como Deus agiu conosco. E é isso que Davi está fazendo aqui. Versículo 16. Simei. Lembra de Simei? Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, foi depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com eles estavam os outros 1000 benjamitas e também Ziba, supervisor da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão e prostrou-se perante o rei. Quem é Simei? Simei é o cara que estava jogando pedra e terra em Davi, amaldiçoando Davi, falando, tá vendo? Bem feito. Ele cantou Tem Sabor de Mel e agora Davi vai cantar para ele, né? E é interessante você ver o desespero dele, né? Porque o povo de Judá, a tribo de Judá foi lá para receber Davi, estão ali na margem do rio. Simei nem esperou, ele já atravessou o rio e já foi trazendo Davi no colo, né? O que o rei precisa, conta comigo, porque ele sabe que agora o bicho vai pegar. Ele atacou pedra no ungido do Senhor. Agora o ungido do Senhor, ele voltou a ser rei. O que vai acontecer com Simei? Versículo 19. Ele disse que o meu Senhor não leve em conta o meu crime, e que não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Ele está desesperado. Ele atacou pedra no rei. E agora o rei está voltando e ele pede por misericórdia. Mas olha o que ele diz, versículo 20. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu Senhor. A gente não sabe exatamente se ele está arrependido, se é só um remorso, né? Porque agora ele vai ser pego por causa do que ele fez. Mas enfim, ele dá todas as evidências de que ele quer servir o rei e está pedindo perdão. E aí aparece o cachorro louco 2, Abisai, versículo 21. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto.
Abisai está sempre querendo matar alguém. E é a segunda vez que ele quer matar Simei aqui, né? Bom, Davi, não foi na ida, mas na volta agora vamos acabar com esse cara. A resposta de Davi. Davi respondeu: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? A palavra aqui literalmente é Satanás. Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? E o rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. A resposta de Davi é surpreendente, né? Ele chama a família de Abisai de adversário, né? De Satanás, de inimigo, porque se opõe ao perdão do pecador. É interessante isso, né? Quando a gente para pensar nessa perspectiva, quem é o grande acusador, o grande adversário do povo de Deus? É Satanás, constantemente acusando, acusando, acusando. Enquanto Satanás está acusando, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Jesus está dando a sua própria vida, ele está pagando no nosso lugar. Deus está nos perdoando sacrificialmente. Quantas vezes nós somos cheios de justiça própria, né? Movidos pela ira, estamos prontos a fazer para que os nossos ofensores paguem pelo preço do seu pecado. Mas, de novo, se Deus fizesse isso conosco, nós estaríamos todos no inferno. Lembra, queridos, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lembre-se disso. Talvez mais uma vez aplicando para aquilo que a gente tem vivido como país, né? A ira sobre os nossos adversários, a ira sobre as pessoas que querem perseguir a igreja, a ira de quem quer nos fazer calar, a ira de quem quer enfiar as ideologias goela abaixo. E o nosso pensamento é: Senhor, coloque esses caras no lugar mais quente do lago do fogo de enxofre. Acaba com eles assim, lenta, uma morte lenta e sofrida. Só que lembra, nós somos merecedores da mesma ira sobre nós, e Deus não derramou a sua ira sobre nós. Quem faz acusação, quem quer a justiça sendo feita dessa forma é Satanás. É óbvio que tem um momento certo para se fazer justiça. A justiça ela é necessária. Nós vemos Deus fazendo justiça ao longo da história toda. Mas aqui Davi é o ungido do Senhor, ele representa o próprio Senhor, ele está representando o caráter de Deus. E de fato a justiça vai ser feita na vida de Simei. Não agora, mas no futuro pelo rei Salomão, sob a orientação de Davi. O pacificador ele não é controlado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. O pacificador ele é controlado pela mensagem do Evangelho, olhando para quem Deus é e agindo como Ele é. Mais um perdão, versículo 24. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Lembra de Mefibosete? Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Ele não saiu com Davi. Lembra? Quem apareceu foi Ziba, o que ficou encarregado de cuidar de Mefibosete. E Ziba falou: Mefibosete não veio porque ele acha que agora com essa conspiração ele vai ser colocado no trono de volta. E Mefibosete chega, olha o estado que ele chega. Ele não havia lavado os pés desde o dia que o rei saiu e voltou em segurança. Consegue sentir o aroma, não? Hã? Não tinha parado a barba, não tinha lavado a roupa. Por quê? É um sinal de humilhação. E com isso o Mefibosete está mostrando que talvez a história não foi bem aquilo que Ziba contou. Versículo 25. Quando chegou em Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado,
Mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faze o que achares melhor. Mefibosete traz um outro lado da história, uma outra versão da história. Mefibosete, ele não consegue andar. Então, quando ele pede para Ziba preparar o jumento para ele acompanhar o rei, Ziba vai embora, deixa Mefibosete para trás e conta aquela história para o rei de que Mefibosete quer recuperar o trono. Mas é interessante a atitude de Mefibosete aqui, ó. Davi, você que sabe, você é o anjo de Deus aí, o que você fizer tá certo. Versículo 28. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor, o rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Ele reconhece que ele deveria ter sido morto por Davi. Quando Davi assumiu o trono, a família do rei anterior toda precisa ser morta. E Davi não fez isso. Pelo contrário, Davi pega Mefibosete e ainda coloca dentro do palácio e come junto com ele como se fosse um dos seus filhos. Então ele fala, já recebi tanta misericórdia da sua parte que não posso te pedir mais nada. Disse-lhe então o rei, versículo 29, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. É interessante a decisão de Davi aqui, porque como ele vai saber quem está falando a verdade? Ele não sabe se é Ziba, ele não sabe se é Mefibosete. Então o pacificador vai chegar um momento que é difícil saber quem está certo e quem está errado. E então ele vai tomar uma medida equilibrada. Uma decisão que pode trazer paz para os dois lados. E a decisão, vamos fazer o seguinte. Todas as suas propriedades eu tinha dado para Ziba, porque ele me falou que você me traiu. Você está me contando outra história. Então vamos fazer o seguinte, cada um fica com metade e está tudo certo. Versículo 30. Mas Mefibosete disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Parece um pouco daquela história de Salomão, lembra? Quando vem as duas mães. E aí Salomão, vamos cortar no meio, cada um fica com um pedaço. E a mãe verdadeira não, deixa ele inteiro para outra, né? E parece que Mefibosete talvez seja o justo da história, mas Davi não tem como saber. Ser pacificador nem sempre é fácil, gente. Não é fácil. É difícil fazer justiça quando não temos todas as informações. Mas devemos ser o mais equilibrado e o mais justo possível. Mas pensando sempre na paz. Percebe que Davi não joga Mefibosete contra Ziba, não joga Ziba contra Mefibosete, mas ele estabelece um plano de estabelecer a paz entre eles. Aqui não um perdão, mas um relacionamento aberto que ele deixa. Versículo 31. Barzilai, filho de Gileade, também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. Aparece mais um personagem aqui. Barzilai, provavelmente ele mora do outro lado do Jordão, e enquanto Davi estava lá, no seu exílio, foi ele quem sustentou Davi e o seu exército. E ele acompanha Davi até o Jordão. Versículo 33. O rei disse a Barzilai, venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu, quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que come ou bebe? Por isso posso ainda apreciar a voz de homens e mulheres cantando? Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Davi quer retribuir o bem que Barzilai fez para ele. E também quer levar ele para morar no palácio. Mas Barzilai fala, puxa, eu estou tão velho, né? Você é um peso para o rei. E estar no palácio não vai ser nenhum benefício para mim, porque eu não consigo mais distinguir o gosto de comida, de bebida, não consigo ouvir mais os cantos. Então é um conforto que para mim vai ser um desperdício. Versículo 36. Teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que teu servo volte,
e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor, o rei. Faze por ele o que achares melhor. O rei disse, Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor, e tudo mais que desejar de mim, eu o farei por você. Interessante, né? Barzilai não quer ir, então ele fala de um servo Quimã. Provavelmente esse servo pode ser até um filho de Barzilai, para ir no lugar dele, enquanto Barzilai vai voltar para a casa dele, ele quer morrer na casa dele, ali com a família dele. E aí Quimã é que vai receber todos esses benefícios da retribuição de Davi por tudo aquilo que Barzilai fez. Além de ser saudável, ser pacificador, evitando conflitos e perdoando, é importante construir bons relacionamentos, como nós falamos na mensagem anterior. Amizades, deixar portas abertas. Eles podem ser usados por Deus quando vierem os momentos difíceis. Davi não sabe o que vai acontecer no futuro. E quando ele trata bem Barzilai, ele deixa portas abertas, relacionamentos abertos, que Deus pode usar. E retribuir com generosidade aqueles que são generosos conosco. Né? Percebe como Davi, ele vai em cada situação sempre sendo um pacificador. Em cada situação onde ele poderia exercer justiça, onde ele poderia ser vingativo, o que ele faz? Ele perdoa. Acho que um dos motivos de que é difícil perdoar é que a gente perde um pouco a perspectiva de que quem perdoa assume o prejuízo. Né? Então você presta R$500 aí pro irmão. Prestou R$500 para ele. E ele está enrolando para pagar. E ele vai chegar uma hora falando, eu não consigo pagar. Se você perdoar a dívida, vai ficar tudo como era antes? Não, você está R$500 mais pobre. Você assumiu. Ele pegou os R$500, ele ficou R$500 mais rico e não devolveu. E você foi prejudicado. O difícil de perdoar é justamente por causa disso. A gente assume o prejuízo que o outro causou. E é por isso que é tão difícil. Poxa, mas ele fez tudo isso para mim e vai ficar assim? Atacou pedra, atacou terra. Todo esse povo se voltou para Absalão. Saí daqui humilhado, cabeça coberta, descalço, chorando, lamentando. Agora vai ficar por isso mesmo? Vamos voltar como se nada tivesse acontecido? Por isso que às vezes a gente perdoa, mas aquele perdão pecaminoso. Assim, ó, eu perdoei, mas ele morreu para mim. Você matou o cara. Isso não é perdão. Não, eu perdoei, mas não voltou a ser a mesma coisa que era antes. Né? Não tem como voltar. Então, de certa forma, você está cobrando. Você está perdoado, mas não vai ser do mesmo jeito. Então não está perdoado. Existe um castigo, existe uma cobrança. Mas quando nós olhamos para o perdão de Cristo Jesus, quando Deus nos perdoou, não foi assim. Gente, quer saber? Deixa para lá, vai. Esse negócio de pecado aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos para o céu. Quem crê, vai para o céu. Tá bom? Não. Deus assumiu o prejuízo. E o prejuízo nós vimos lá na cruz de Cristo. E é importante a gente pensar que o prejuízo na cruz de Cristo foi muito mais do que aquilo que chama mais a nossa atenção na crucificação, né? Os pregos na mão. Imagina você ficar pendurado numa cruz, os pregos, a coroa de espinho, o espancamento, a humilhação, os xingamentos. Essa não foi a pior parte para Jesus. O que fez Jesus suar gotas de sangue antes de ser preso e crucificado foi o que ele sabia o que aconteceria na cruz. Que do meio-dia às 3 horas da tarde, o horário mais claro do dia, houve trevas sobre a terra. E Jesus ele grita, meu Deus, por que me abandonaste? O momento em que Jesus assume o prejuízo na cruz é quando o próprio Pai vira as costas para ele por causa dos nossos pecados. É esse o sacrifício
que foi feito para nos perdoar. Então, todo perdão envolve um sacrifício, mas nunca o sacrifício de perdoar alguém vai ser maior do que o sacrifício de que Cristo Jesus assumiu para nos perdoar. Nunca. É por isso que Jesus, ele ensina que nós devemos perdoar como nós somos perdoados por Deus. É por isso que ele ensina aquela parábola do servo impetuoso, lembra? Ele tinha uma dívida impagável. E o rei chama ele para prestar contas, ele clama por misericórdia, e o rei faz o quê? Ele perdoa. Aquela dívida impagável, quem assumiu? O rei. O rei levou prejuízo. E aquele servo sai da presença do rei, encontra com o servo que devia uma dívida que era pagável. E ele presta as contas, o conservo pede misericórdia, ele não. E ele entrega o conservo na prisão, até que ele pague a dívida. Quando o rei fica sabendo, ele chama. Meu amigo, o que aconteceu? Eu te perdoei e você não foi capaz de perdoar o seu irmão? E então o rei ele pega e entrega então agora esse servo para que ele seja torturado até que pague a dívida. Se a dívida é impagável, ele vai ser torturado até quando? Para sempre. E aí o que Jesus diz no final é assustador. Assim também meu Pai lhes fará a todo aquele que não perdoar de coração o seu irmão. O Pai vai fazer o quê? Igual o rei. Entregar ao torturador até que você pague a dívida que você tem para com Deus. Se é uma dívida eterna, é uma tortura eterna. As pessoas perguntam para mim, Ricardo, mas está ensinando então que a gente é salvo por perdoar pessoas? Não. O que a gente aprende nesse texto é que aquele que não perdoa não compreendeu o perdão que recebeu de Deus. Se não compreendeu o perdão que recebeu de Deus, logo não é salvo. Não entendeu o Evangelho. Porque todo aquele que entende o perdão que recebeu em Deus, ele é capaz de perdoar o outro. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos capazes de perdoar. Quando olhamos para a nossa dignidade, nós somos incapazes de perdoar. Porque quando olhamos para nós mesmos, aí só tem divisão. Olha o versículo 40. O rei seguiu para Gilgal e com ele foi Quimã. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar. Porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam os israelitas, fizemos isso porque o rei é nosso parente mais chegado. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá, somos 10 com o rei e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Mas os homens de Judá falaram ainda mais asperamente do que os israelitas. Você entendeu? Não? Essa discussão de criança. É uma discussão entre as 10 tribos do norte, Israel, com a tribo de Judá. E a discussão é a quem Davi pertence mais. O que é sarcástico no texto é porque até agora há pouco todos eles tinham despachado Davi, né? Trocaram Davi por Absalão. E agora eles estão brigando para ver quem é mais chegado com Davi. E por mais assim que é infantil, parece um negócio sem muita importância, queridos, isso gerou uma divisão. Isso gerou mais uma guerra. Isso gerou mais mortes. Apesar de todo o esforço de Davi para manter a paz, no fim da história o povo acaba dividido.
Uma, por causa do pecado de Davi. Lembra? A espada não se afastará da sua família. Acabou de resolver um problema. Tem mais um problema. Os seus próprios sobrinhos vão se matar na próxima história. E outro motivo é o pecado de egoísmo do próprio povo. Duas questões aqui. Primeiro, olhar para a cruz de Cristo vai nos fazer promover a paz. Buscar sempre a unidade. A gente vai conversar um pouquinho amanhã sobre isso. Sobre o papel qual que é o nosso papel dentro da igreja. Para que nós somos chamados para viver aqui dentro da igreja e nos esforçarmos pela unidade. E a gente faz isso por aquilo que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, queridos, vai dar briga. Sempre vai dar briga. Porque eu vou me achar superior. E aí eu vou me juntar com você que se acha superior. E aí vai ter uma disputa de ego. E aí nessa disputa de ego a gente não vai andar junto. A gente vai se dividir. É o que aconteceu com o povo de Deus aqui. E é o pecado do egoísmo, do orgulho. E o pecado sempre gera a morte. A segunda lição é para a gente entender, gente, nem sempre nós vamos conseguir estabelecer a paz. Romanos 12, Paulo diz, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Tem pessoas que não querem a paz. Davi queria a paz com Absalão e não conseguiu. Davi queria a paz dentro do povo de Deus e nesse final da história, ele não conseguiu. Nós não conseguimos estabelecer a paz sempre, mas naquilo que depende de nós devemos ser pacificadores. Jesus ele disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus porque age igual o Pai. O Pai foi um pacificador e aí nós agiremos como Ele. Efésios 2, 14, Paulo diz, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. O texto diz como Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus, une Israel com os gentios. E não há mais divisão entre o povo, não há mais diferença. Os povos que eram inimigos, agora eles têm paz em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Isso deve ser evidente nos nossos relacionamentos. Bom, parece que é resolver, né? Podia terminar o livro no capítulo 18 e aí Davi volta para Israel, o pessoal se arrepende, eles vivem felizes para sempre, né? Mas a Bíblia não é um livro de conto de fadas, a Bíblia é um livro que fala sobre a realidade. E a pergunta é, aonde essa história vai chegar? Qual que é o propósito desse autor de escrever tudo isso aqui? Não percam as duas mensagens de hoje à noite. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque por causa do nosso pecado nós nos afastamos do Senhor. Nós ofendemos a Ti. E sobre nós estava a Tua ira, Pai. Deus, nós Te louvamos, Pai, nós Te adoramos, porque apesar de nós termos ofendido o Senhor tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento. Obrigado, Deus, porque o Senhor assumiu um prejuízo que nós jamais poderíamos assumir. Obrigado porque Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados em nosso lugar. E obrigado, Pai, porque hoje nós temos paz com o Senhor por causa de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Deus, a mostrar isso em todos os nossos relacionamentos. É difícil, Deus, perdoar muitas vezes. Por isso clamamos por Tua ajuda para que sempre olhemos para a cruz de Cristo. Isso, Deus, traga o fortalecimento para perdoar, porque sabemos que jamais perdoaremos mais do que fomos perdoados em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos e adoramos. Amém.